se você comprar 10 empresas, qual a percentagem que vai dar certo numa aquisição? Normalmente é 30% de chance. Cara, isso é muito baixo. É muito baixo. E Salibão, todos os jovens que vieram se aconselhar, que tinham como pressuposto básico construir um negócio para vender, não estão aí. Exatamente. Um negócio não pode ser constituído para ser vendido. Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos escritores, autores de 9 livros de negócios e autores do GA Podcast, que está ficando cada vez mais legal, né, Salibão? Ah, com certeza, Sandrão. E alguma diferença, né? Aqui é só nós, né? É nós. É como se a gente estivesse conversando lá na sua casa, na biblioteca, na sua livraria, na sua biblioteca lá, batendo um papo sobre negócios, Exatamente, né? Sandrão. No nosso processo de criação, né? Agora a gente compartilha com a turma. O mais incrível é que agora, nessas conversas, a gente já teve 2 insights aí que, mudaram tudo, né, Sandrão? A gente vai colocando no projeto. Hoje nós vamos falar sobre uma dimensão, né, Salibão? Nesse mundo cada vez mais complexo, onde muda os comportamentos do cliente e as competências necessárias para ser competitivo, uma das estratégias que emerge com força é a estratégia de fusões e aquisições. Uhum. Só que tem uma ciência por trás disso, né, Salibão? Uma prática, Sandrão. Como diz o Peter Drucker, né? Sempre quando eu falava ciência em gestão, ele falava, it's a practice. É uma prática. Agora tem um modelo a ser seguido que a gente não deve desprezar e que está acessível a pequenas, médias e grandes empresas, não só grandes quando empresas. Quando a gente fala em aquisições hoje, significa também investimentos em empresas menores, né? Empresas maiores, né? Sim. Os princípios da aquisição, eles estão em todas essas dinâmicas, né? De investimento, de investimentos maiores, de empresas menores, empresas... Muito bem colocado. E verdade? não está só circunscrito a comprar uma empresa inteira. A comprar uma empresa, a multinacionais. É uma demanda para qualquer organização. E para ilustrar isso, a gente vai usar um caso clássico para a gente aprender com quem já fez direitinho. Beleza? Vamos nessa? Olha só, antes da gente começar, sempre eu dou os recados protocolares aqui. Não deixe... Antes da gente começar, eu sempre dou os recados protocolares aqui. Não deixe de assinar o nosso canal, tanto aqui no YouTube quanto aqui no Spotify. Dessa forma você fortalece nosso movimento e convida aí a turma, né? Compartilha com a turma, convida o pessoal, porque a gente está construindo aqui, como a gente comentou, nada mais é do que compartilhar o nosso processo de desenvolvimento de conhecimento com todos que nos acompanham. Salibão, vamos começar do começo, né? Existe uma organização, um empreendedor, que aqui no Brasil ele nem é tão conhecido, né? A empresa é, né? A empresa é, mas dentro do mundo da tecnologia. Dentro do mundo mas esse empreendedor ele não alcançou a mesma dimensão que ele alcançou, né? Que, de fato, desenvolveu uma estratégia de crescimento exponencial, cujo um dos pilares foi aquisições, né? Quem é esse cara, Salibão? John Chambers. Ele entrou na Cisco. A Cisco foi criada por 2 professores de Stanford. Aliás, o que Stanford já criou de empreendedor, dúvida, meu Deus do céu, Sandro, você vê os meninos, que agora já não são tão os meninos do Google, né? Começaram dentro do programa de doutorado em computação, né? Veja como é importante na academia com negócios. Com Salibão? certeza, né? Acho que é o lugar que mais está próximo, assim, que eu conheço, né? Dentro dos negócios é Stanford, né? Sim. E não é à toa que eles fazem o que fazem, né? Vale do Silício, eles são um dos tripés fundamentais da evolução do Vale. Exatamente. Então, o John Chambers, ele foi contratado pela Cisco, quando a Cisco faturava $70 milhões, tinha um único produto que era o roteador, quando a internet estava pegando tração, né? Sim. E ele fica 20 anos na empresa, ele sai de lá com um faturamento de 47 bilhões e 18 produtos, né, diferentes, né? Então, e muitos desses, né, foram via aquisições, né? A aquisição sempre esteve no centro da estratégia, mesmo quando ela era pequena, né? Mesmo quando era pequena. Quando você conheceu o John Chambers, Salibão? Olha, pessoalmente foi eu conheço o trabalho dele há muitos anos, né? Mas pessoalmente foi num evento da HSM lá em... Você levou o Chambers? Sim, também, né? Eu só não levei o Jesus Christ. O resto foi todo mundo. O Ford. O resto foi todo mundo, Sandrão. E o John Chambers nós conseguimos, né? Lá nos Estados Unidos a gente tinha um escritório em Nova York e a minha parceira lá, eu a guiava para como conseguir. E nos Estados Unidos é bom porque
a HSM, o World Business Forum da HSM virou uma plataforma importante para CEOs, né? Então era muito mais difícil você trazer alguém para o Brasil do que para uma plataforma em Nova York, né? O cara vai para Nova York cada semana. Sem dúvida. Então aquilo facilitou bastante. E os caras foi o John Chambers, esse mega executivo, um cara mega respeitado no Silicon Valley, até hoje, né? Que saiu com um track record assim, espetacular, e não só em termos financeiros, em termos de produtos, mas em termos de estrutura gerencial, né? De gestão. E eu adoro esses CEOs que, além dos resultados, eles conseguem criar um sistema de gestão que vira um exemplo, né? Como o Jack Welch criou, como o Steve Jobs criou, gera sustentabilidade, como o John Chambers criou, e não é simplesmente, você vai ver alguns caras, né? Por exemplo, você vê o Elon Musk, que é fabuloso, eu sou fã. Sim. Mas, cara, vai entender o sistema de gestão dele. Muito difícil. Personalista. Muito personalista, né? Personalista. E, então, ele veio pro nosso evento, né? O que chamou mais atenção na personalidade dele? Duas. Uma não foi tão agradável, né? Primeiro, quando eu tava na noite anterior do evento, né? Eu fazia um coquetel antes, né? E só que nesse coquetel tava o meu Dream Team, né? Tava o Rudolph Giuliani, tava o Bill Clinton, né? Tava o Jack Welch, e tava o Jim Collins e tava o John Chambers, né? E eu, logicamente, ia lá papear com todos eles. E quando eu tava conversando com o John Chambers, falando sobre a Cisco e tal, eu via que ele ficava de olho assim no Jim Collins, né? E que o Jim Collins tava falando com alguém. E quando o Jim Collins ficou sozinho, ele imediatamente falou: José, você vai me desculpar, mas eu tenho que falar com o Jim Collins. Eu tenho que pegar o cérebro dele. I need to pick up his brain. Cara, aquilo me chamou muito a atenção, né? Eu não quero ter um papinho. Eu não quero bater um papinho sobre o futuro dos democratas dos Estados Unidos. Eu quero pegar sugar tudo, né? Então, e a segunda foi quando ele foi no nosso evento. A gente pediu para ele falar de gestão, só que ele vendeu o produto novo, né? De videoconferência e tal, né? Que era uma principal. Cara, e ele vendia com uma pois vontade. Salibão, o cara tão obcecado pelo negócio que não o cara que vestia, soltava, né? O cara que vestia camisa mesmo, sabe? Que lá, por um lado eu fiquei chateado, né? Por outro lado o público gostou, né? Então foi mais ou menos. Até porque naquela época ainda essa coisa de... Olha que coisa, esse negócio de videoconferência ainda era um grande desafio. Não era o Zoom como tem hoje. Exatamente, era o sistema de videoconferência que você botava na sala. Era uma grande revolução. E ele falava mostrou slides, assim, todo mundo ficou encantado, só que não era exatamente... Não era o pitch que ele tinha que dar. Né? Agora vamos lá, eu lembro que você até fez essa exposição nos nossos eventos. São algumas regras importantes para aquisições que a gente aprende estudando esse caso. Uma delas é a aquisição baseada no alinhamento de visão e estratégia do negócio. Esse eu diria que é um dos passos fundamentais, né, Salibão? Porque senão não rola. Tem a ver com cultura também aí, né? Visão, estratégia, cultura, né? Sandrão, só quem passou por aquisições e ficou no negócio sabe quão doloroso pode ser, né? Eu passei por 5. E vou dizer que as 5 foram bem complicadas, né? Bem complexas. Me demandaram 5 anos para deixar a HSM ajeitada para eu conseguir sair em paz e saber que a empresa não ia quebrar, né? E então eu senti na pele o que é isso. E ele tem um playbook, né? Nos Estados Unidos se chama playbook, né? Que é um conjunto de regras, de investimento, né? Muito sério, né? Mas o que é interessante na Cisco é que a inovação ela é muito disciplinada, Sandro, em vários setores, né? Desde o que eles chamam de spin-in, que são investimentos em startups que estejam com a tecnologia alinhadas e que estejam com um foco em transição de mercado, né? Que é para onde vai essa tecnologia. Então já começa por aí, que não necessariamente é uma aquisição. Perfeito. É um investimento onde você tem as opções de comprar a empresa caso ela atinja um certo nível de faturamento, né? E a outra coisa é a possibilidade de botar o seu time, pessoas do seu time nessa spin-in. Olha que maravilha. Você pegar uma tecnologia nova, uma startup, você tem um CEO fundador alinhado com os valores da Cisco, e ao mesmo tempo você tem a opção de mandar gente experiente para ir para dentro do negócio. Fantástico, né, Sandrão? Mas simplesmente ir lá e comprar, olha, eu tenho 1% das ações. Devido ao ativo. Então... Não, tem um ativo, aí você monta um fundo e boa. Não é isso que ele tá falando, ele tá falando em fusão, eu tô falando em... Veja bem, existe um instrumento de investimento em novos negócios que são os fundos corporativos.
né? Onde qualquer grupo pode estabelecer um fundo cujo objetivo é auferir um ganho na valorização daquelas ações adquiridas de qualquer empresa. O que a gente está trazendo aqui são aquisições estratégicas para trazer alguma competência ou ativo essencial para a competitividade da empresa. E aqui nós trouxemos já duas dimensões importantes. A primeira, analisar a integração da como aquela aquisição entrega para a sua estratégia. Segunda, Salibão, como aquilo responde a uma nova competência, uma competência adicional derivada de uma transição de mercado. Numa transição de mercado existe uma mudança de marco competitivo. Nessa transição, outras competências são necessárias para que você se torne competente, para que você se torne competitivo. Aí você tem duas opções, ou você desenvolve internamente ou você adquire. E essa aquisição não precisa ser integral. Eu posso ser sócio de uma organização e na governança estabelecida eu adquiro a troca de expertise para trazer essa nova expertise no meu negócio. Isso estava no playbook, né, Salibão? Com certeza. E é interessante como eles têm de uma forma tão disciplinada, por isso que a gente fala que inovação não é ter boas ideias, né? Mas é ter boas ideias dentro do contexto, né? Dentro de uma disciplina, né? E aí que a inovação funciona maravilhosamente bem, né? E, cara, nas conversas que eu tenho às vezes com profissionais, executivos, a gente vê, pô, mas o cara tentou uma coisa nova. Falou, cara, legal, mas não devia ter tentado, porra, entendeu? Tem um ambiente para tentar. Entendeu? Não, porque o cara vem com uma inovação. Cara, a inovação tem que ser sempre planejada e trazida pro dia a dia. Porque essa criar o motor 2 em cima do motor 1 no mesmo dia, não vai rolar, entendeu? Muito bom. Na verdade, Sandrão. Então, na questão da Cisco, esse playbook de você fazer. E eu vou começar do resultado. Não sei se vocês sabem, existe um histórico, né, de se você comprar 10 empresas, qual a percentagem que vai dar certo numa aquisição? Normalmente é 30% de chance. 30% de chance. Cara, isso é muito baixo. É muito baixo. Para o investimento? Eu já vi empresas simplesmente se destruírem, né? Você vê o que aconteceu quando a HP comprou a Compaq. Bah, explodiu tudo. As duas empresas literalmente sumiram, né? Sem dúvida. A HP tem outra linha de negócio, mas não tem aquela relevância que tinha no passado. Sim. Você pega a Time Warner com a AOL. Cara, casamento de gigantes estão fadados ao fracasso. Então já começa assim. Aqui a gente não compra empresa grande. E nem vai deixar de ser comprado, porque a chance de dar errado é gigante. Então eles vão minimizando, né? Através a taxa de sucesso deles qual é? Mais de 60%. Mais de 60%. Mais de 60%. Que para o mundo das aquisições é um negócio... Cara, ele dobrou o número, né? Ele cresceu 100% em termos de possibilidade de dar certo, né? Agora, como você disse, ele criou um método baseado nas suas aprendizados para criar um playbook que auxiliasse nesse processo. Sim. Nós já falamos duas dimensões. Aliás, você está falando da dimensão da transição de mercado, Salibão? Ou novas competências necessárias. A gente pode citar como exemplo, além da Cisco, o caso da Shen comprando parte da Forever 21. Né? Quer dizer, é uma complementariedade para uma transição de mercado que permite a Shen ter uma operação física que pode tanto ser utilizada para compras presenciais, mas como last mile de entregas. E para Forever 21 está integrada a uma operação digital. É uma complementariedade derivada de uma transição de mercado dessas duas marcas. Como eu faço isso acontecer? A terceira regra que eu me recordo que você trouxe para a gente foi: eu tenho que ouvir os clientes. Antes com certeza, de fazer a aquisição. Exatamente. Pode parecer básico. Pode parecer básico. Mas será que a gente faz uma due diligence de clientes? Eu vou lá conversar com o cliente? Pergunta pro cliente o que ele acha dessa aquisição, né, Sandrão? Coisa simples, né? E qual que é a relação dele com a empresa comprada, né? Exatamente. Porque às vezes você tem uma empresa que tem uma representatividade importante, mas não tem uma conexão forte com o cliente. Você não está comprando carteira de cliente, né? Exatamente, né? Então essa regra que ele colocou, né? E são regras mesmo, né? É um playbook, regra. Quando a gente fala, isso que é gozar, porque quando você fala inovação, a gente vê labs, e você vê ideias, né? Por outro lado, você vê de inovação, você tem um negócio bem stiff, né? Bem disciplinado, né? É um aparente trade-off, mas não é. Né? Porque a inovação não é uma chuva de ideias desenvolvidas de forma descontrolada, desorganizada, orientadas a atender uma demanda X, que às vezes nem é de mercado, é de quem está tendo a ideia.
né? O que nós estudamos e temos isso já como uma visão consagrada é que as empresas têm conseguido viabilizar a inovação dentro da sua cultura e como tal, produzindo inovação constantemente, elas constituíram uma verdadeira governança para a inovação, com métodos, processos muito claros que são executados disciplinadamente. Dentro desse contexto, quando eu falo de fusões e aquisições orientadas a adquirir uma nova competência que vai me tornar mais competitivo, eu tenho que ter esse enunciado claro para que isso, só assim é possível gerar cadência e velocidade no processo. O ponto fundamental, Salibão, é que se não existe essa prática disciplinada, você não tem escalabilidade. Então, é um aparente paradoxo, mas nós temos que, de alguma forma, o termo não é bom, mas é por aí burocratizar ou institucionalizar processos. Profissionalizar. Né? Eu acho que é institucionalizar os processos, sabe? Para que eu tenha velocidade de aquisição. Porque senão vira uma fábrica de ideias, cada um dando uma ideia um dia, cara, aí vai uma bagunça, né, Sandra? Por isso que eu fico preocupado. Não, porque eu tentei fazer uma coisa nova na empresa, a empresa não quis. Cara, inovação não é isso. Isso é bagunça. Isso é bagunça. E a nossa prática mostra isso. Né? Todas as empresas que nós mostramos têm uma estrutura, tem um playbook, né, orientado a isso. Sobre essa relação com o cliente, você estava falando, eu estava me recordando, tem uma outra perspectiva que é como eu consigo trazer uma nova dimensão na relação com o meu cliente que uma fusão e aquisição vai me ajudar. Uhum. E nesse sentido tem um ótimo exemplo acontecendo aqui no Brasil, quando nós estamos gravando esse podcast, que é a recente aquisição da Copenhague, Grupo CRM, na realidade, que é Copenhague, Brasil Cacau, e a representação da Lindt no Brasil, pela Nestlé. Note que nessa aquisição existe uma orientação estratégica clara, né? A Nestlé, com uma operação, não tem uma operação para cliente final, a não ser as operações lá na área de café, né? Com o Nespresso, enfim, aqui ela não tem, né? Então ela tem a possibilidade na área de, no seu core, que são os chocolates, ter uma operação relacionada ao cliente final, com uma marca muito consagrada, que tem uma conexão emocional com o brasileiro. Mais de 1.000 franquias, o grupo todo, espalhadas pelo Brasil todo, é uma clara complementariedade estratégica, mas também uma complementariedade em relação à conexão que o cliente tem com essa marca. Eu posso dizer que são duas marcas icônicas aqui no Brasil, que de alguma forma, olhando para o cliente, elas têm uma sinergia orientada a isso, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. As aquisições, como eu mencionei, né, a chance dela dar errado é bastante grande, né? 70%. Você já começa com 70%. Quer dizer, imagina você, vai gastar um dinheirão. Às vezes você coloca até o futuro do negócio em risco, né? Com não é 30% grana, de chance tudo, né? Então, esse playbook que ele desenvolveu com a turma dele é fantástico, Sandrão. E um dos itens que mais me impressionam é aquele que tem que ser um win-win, né? Porque eu já passei por várias aquisições, muitas pessoas que querem vender o negócio e sumir de lá, né? E eles são muito rígidos em analisar esse tipo de coisa, que eles não querem que a pessoa vá embora, né? Eles querem que ela fique lá por bons anos, que sim, ganhe o dinheiro dela, mas que fique na Cisco para agregar valor da Cisco para o resto da vida. E o bom dessas empresas grandes e muito inovadoras, né? Eles têm um sistema que você trabalha lá, parece que é a tua empresa, porque eles ganham como, né? O John Chambers fez mais de 1.000 milionários, Sandrão. Milionário não é $1 milhão, é $1 milhão. $1 milhão. Hoje é equivalente a mais de 100 milhões, porque isso passa muito rápido. Não é verdade? Né? Entendeu? Então, eu acho fantástico a maneira como ele vê, principalmente porque muitos fundadores de startups, né? Como é que é? Até o Jim Collins, uma vez, escreveu um livro chamado Built to Flip. Ou escreveu um artigo chamado Built to Flip. Construído para vender. Entendeu? E, cara, tanta gente cai nessa armadilha, né, Sandrão? Você sabe que lá no meusucesso.com, quando a gente começou o meusucesso.com em Flip 2000... rodar, né? Rodar, né? É para vender. Uhum. Pra né, mandar, colocar para frente, né? Quando nós começamos o meusucesso.com lá em 2013, o tema da empreendedorismo ainda era muito incipiente no Brasil. Quiçá o tema do empreendedorismo digital. Claro que as empresas que hoje são protagonistas estavam começando, mas ninguém sabia o que era as coisas de startup e tal. E nessa época começou a surgir essa temática da startup muito fortemente, né? A gente sempre teve relações muito fortes com o ecossistema, com a ACE, na época a Aceleratec do Pedro, Weingartner, com outras aceleradoras e com muitas startups. E muitos jovens iam se aconselhar conosco lá, né? Porque viam em nós uma oportunidade, uma experiência mais consolidada para os seus negócios.
E Salibão, todos os jovens que vieram se aconselhar, que tinham como pressuposto básico construir um negócio para vender, não estão aí. Exatamente. Né? Um negócio não pode ser constituído para ser vendido. Uhum. Isso não significa dizer que ele não vai ser vendido. Sim. Você não constituiu o HSM para ser vendido e ela foi vendida 5 vezes, como você disse. Uhum. Mas o foco é na longevidade e perenidade do negócio, e eu trazia sempre um mantra para essa galera. O dinheiro mais importante que você pode trazer para o seu negócio não é o dinheiro do investidor. O dinheiro mais importante que você deve trazer para o seu negócio é o dinheiro do cliente. Porque se você consistentemente trouxer o dinheiro do cliente para o seu negócio, como consequência, o dinheiro do investidor vai vir de uma forma, inclusive, espontânea. Porque o investidor busca organizações que criam valor ao cliente e dessa forma tem uma tendência de ser longevas. Então, quem normalmente está construindo um negócio olhando especificamente para a sua venda e não a sua longevidade e a partir daí ter alguma saída, tende a não ter o mesmo êxito, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. A gente passou por uma fase, né, principalmente nos anos 90, fato. 2000, de muitas, no mercado muito... Aqui no Brasil, mais 2010, que aqui vem um pouquinho sempre atrasado, mas é isso aí. O ano 2000 foi o frenesi dessa estrutura. Um frenesi de compras e aquisições gigantesca, né? Eu mesmo testemunhei aí primeiro boom, né, Salibão? A venda da Mil também para a United Health, né? Que foi uma coisa muito complicada, né? Culturas completamente diferentes e tal, que até hoje eles estão lutando contra isso, né? E então você tem algumas coisas lá, e olha, não são muitas, né, Sandrão? Pois é. São 6, 7 coisas. E aí você trouxe uma que a gente não pode deixar de trazer aqui, que é algo que é muito pouco valorizado em processos seja de investimento, fusão e aquisição, que é o ponto de inflexão, que é a harmonia cultural. O alinhamento de culturas organizacionais. Eu e o Salib temos... Não precisa ser igual, né? Não precisa ser igual. Mas ela precisa ser parecida, né? Veja, mas tem outra história aí, Salibão. Eu e o Salibão temos falado isso há um bom tempo, né? De hoje, que da mesma forma que no due diligence há uma avaliação criteriosa quanto aos economics, né? As unit economics e tal, quanto às pessoas, deveria ter no due diligence um capítulo particular sobre a cultura. E não é ser igual, mas eu tenho que ter um entendimento de quais são os elementos culturais da companhia adquirida para observar claramente se não existe uma distensão muito forte em relação ao meu conjunto de crenças. Porque se houver algum elemento que seja muito distante, a tendência é que aquilo, ou você já planeja um trabalho para harmonizar esses vetores, ou então a tendência é que uma cultura sobreponha a outra e engula todo o processo, fazendo com que aquela aquisição seja muitas vezes descartado todo esse potencial das pessoas. A tendência é que as pessoas saiam. Com certeza, Sandrão. Eu já passei por várias aquisições, né? E eu sei exatamente, sentindo no sangue, o que é a desarmonia cultural, Sandrão. É um desastre, você não tem ideia. Você pode desenhar um negócio e ver o fit, ver como é que funciona, ver como é que vai crescer. Cara, se não tem uma harmonia cultural, todo esse plano que você fez não vai acontecer. Né? Não vai dar certo. Não vai acontecer. Não vai dar certo. Como não deu, né? Eu testemunhei isso, né? Então, não, como não dá muitas vezes, né? Essa é a realidade. E mesmo assim, né? Você vê, o Chambers ainda tem 40% de dar errado, mesmo fazendo o trabalho, o dever de casa, né? Olha que coisa. Tudo isso. Ó, eu tenho uma cola aqui, vamos então passar aqui, vamos dar um wrap-up do que a gente trouxe aqui sobre algumas dessas regras, né? E aí eu vou trazer algumas que você também trouxe fora disso. Alinhamento com a visão e estratégia da empresa. Uhum. Né? Essa coisa do foco na transição do mercado e as disrupções tecnológicas. Como essa aquisição pode ajudar você a ser mais competitivo nessa transição de mercado. Ouvir o cliente. Considerar a experiência do cliente nessa nova jornada. Né? Inclusive, ouvir o cliente tem 2 dimensões. O que vai ser do novo negócio, mas também ouvir o cliente para entender qual é a conexão que aquela empresa tem com o cliente, se te entrega valor ou não. Buscar essa harmonia cultural, esse alinhamento cultural. Trabalhar a lógica do ganha-ganha. Né? Como é que eu consigo trabalhar uma lógica do ganha-ganha? E tem um último elemento aqui, Salibão, que é curioso. Quando o Chambers fez todo esse processo, não havia internet tão disseminada como a atual. As distâncias geográficas eram um tema. Um tema. Hoje as distâncias geográficas foram diminuídas. Mas ainda eu percebo
que o distanciamento físico ele é um tema a ser considerado numa fusão e aquisição, né, Sandrão? Com certeza, Sandrão. Com certeza, né? Por mais que a gente tenha hoje... Tem que ter proximidade, né? Zoom e todas essas coisas que às vezes você sente que você tá lá, você tá perto faz a diferença, né, Sandrão? Então, é uma questão, né, Sandrão? Eu me recordo que eu estava numa reflexão estratégica com o CEO faz um ano. Ele está considerando comprar uma operação num país da América Latina. E uma operação que tinha muita complementariedade estratégica, né? Até porque existe uma questão tributária para exportação e tal, e esse país entregava. Agora, um dos pontos que a gente enfatizou, que eu particularmente enfatizei, foi justamente se você vai para um país da América Latina que tem uma outra cultura, ou você tem condições de colocar um time completo lá com a sua cultura, com o seu jeito de ser, para operar o negócio e transmitir essa cultura com o tempo, ou então é melhor não fazer negócio, né, Salibão? Agora, você operou. Lá atrás, você globalizou a HSM para a Argentina. Uhum. E depois para outros países. Mas a Argentina foi, de alguma forma, um balão de ensaio para tudo que você fez na América Latina. Como foi esse processo para você conseguir... Não foi uma fusão e aquisição, mas foi um M&A. Sim. Né? Foi um merge. Você pegou sócios locais. Como você conseguiu atenuar isso, Salibão, essa distância geográfica? Porque era bem pior no passado, anos 80, era bem pior. Como você conseguiu atenuar isso? Eu uma vez por mês, passava uma semana por mês lá, Sandrão. Eu passava uma semana por mês, até estar tudo resolvido, tudo até alinhado. Eles absorverem tudo. A cultura, principalmente a cultura. Sempre tinha uma cultura muito forte de cliente, O jeito de fazer negócio, o jeito de tratar o cliente, né? Na Argentina... O cliente naquela época era maltratado, né? Até hoje. Naquela época era mais ainda, né? E a gente que basicamente colocou, como foi no Brasil, né? Acho que a primeira empresa a trazer essa questão do cliente no centro foi a HSM, não tem a menor dúvida, né, Sandro? Ele trouxe nos anos 80, né? Empresa brasileira. Então na Argentina foi isso. Então eu passava um mês por mês. São bons ensinamentos. E passar um mês por mês em Buenos Aires não é nada mal, não né? Não é nada mal, né? Por isso tem que escolher bem o país. Escolhe a dedo o país. E naquela época Buenos Aires ainda estava mais legal ainda. Né? Houve duas oportunidades. Eu lembro, né, que tinha um ex-ministro, né, que queria entrar no nosso negócio e chegou no nosso escritório e falou assim: eu pago o que vocês quiserem para vocês serem meus sócios na Argentina. E a gente foi lá conversando com o cara, e aqui e lá, e veio o passado, isso aqui muito bacana o dinheiro, mas obrigado. Eu imagino que vocês estavam nadando em dinheiro nessa época. Não, né? não estávamos. Inclusive para a própria, no início da HSM, Sandrão, quando a gente não tinha absolutamente nada, eu não tinha nem carro, e o Harry tinha um Passat velho, cujo como é que chama aquele? Para-choque arrastava no chão. Era o nosso carro, né? E uma pessoa muito abastada aqui financeiramente falou: eu quero estar dentro, né? E o Harry olhando para ele, falei: cara, eu prefiro não fazer essa empresa do que estar com essa pessoa, apesar que é uma pessoa bacana, mas não tem cultura, não tem problema, não tinha o jeito era diferente, né? Crenças, conduta, valores, né? A parte de valores também. Então eu agradeço, sabe, a decisão que a gente tomou foi muito importante pelo que a gente construiu depois. E com os argentinos foi a mesma coisa, né? Você refutou esse... tanto que eu conheci os caras, falei: cara, eu que liderei a operação da Argentina, falei: Harry, a gente precisa estar com esses caras, tem tudo a ver com a gente. Fit cultural total, né? De família, de valores, né? De visão, E sim, quando a gente fala de fit cultural, aquela coisa que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado. Você não quer ter uma cultura exatamente como a sua. E nem um cara igual você. Nem um cara igual, mas você tem que falar, nós estamos alinhados. Uma visão de mundo. Mas olha, um vai agregar pro outro, entendeu? Complementariedade. Que é o que a gente chama de culture add, né? Um add cultural. Então, foi muito feliz, né? Esse tipo de transação. Aliás, eu não tinha nem pensado quando a gente fez essa pauta, mas você demonstra que é possível fazer um M&A quando você tem uma operação pequena. Sim. Quando você fez a operação da HSM era pequena. Já estava pegando representatividade, mas não era uma organização que tinha... que havia uma sobra de caixa, nem nada. Você enxergou uma oportunidade para expandir a operação e precisava de um sócio local. Você fez isso com um recurso próprio e na raça, né, Salibão? É possível. Com certeza, Sandrão. Então é possível sim que duas empresas pequenas, né, ou uma empresa pequena com duas pessoas
muito especiais, que era no caso deles, eles não eram uma empresa. Eles né? não eram uma empresa. O Nelson Eduardo... O Nelson Mas viraram sócios da operação de lá. Sim, o Nelson do Bosque e o Eduardo Bruchur eram 2 empreendedores que nós trouxemos e viraram sócios, né? Então, sociedade é a pessoa, né, Sandrão? A gente vê negócios, vê canal de distribuição, vê isso, vê aquilo. Mas, cara, se você não tem a pessoa no centro lá, que está alinhada, a coisa não vai funcionar, Sandrão. Aliás, acho que é a última mensagem que a gente traz aqui para vocês, o maior motivo de insucessos de negócios no Brasil e no mundo são conflitos entre sócios. Então pense muito bem ao fazer um investimento em qualquer novo negócio, porque você não está investindo na empresa, né? Só na empresa. E mais, né? E mais, né? Mesmo que a coisa do sócio funcione, você pode ter certeza que em algum momento esse sócio vai mudar. Ele vai mudar. Esteja preparado. Por isso que é importante o fit cultural e os valores. Porque ele alonga, né? Ele alonga. Ele alonga, mas não garante. Muito bom, Salibão. Cara, vou sugerir o livro, a parte mais bacana do nosso podcast. Os Tesouros do Salibão. E vocês veem que o Salibão aqui dá dicas de livro, não são aqueles livros aí, não. Ele vai lá no seu baú do Salibão, pegar o livro que mais representa essa lógica. O nosso de hoje, ele é em inglês, mas faz um esforcinho aí, coloca no chat GPT, pede para ajudar, porque essa é uma obra, nós escrevemos já 9 livros. Hoje você consegue Salibão, traduzir qualquer coisa qualquer coisa. Né, Salibão, eu acho que dos últimos... O quarteto da gestão exponencial, né, que até a gente passa aqui, em todos os livros nós usamos essa obra como referência. Esse daqui, Com ó. certeza, Em todos nós usamos essa obra como referência. E é interessante porque o próprio Chambers, ele tem um alinhamento com o que eu e o Sandro acreditamos muito forte. Incrível, né? Ou nós temos com ele, né? Nós temos com ele, né? Qual que é o livro? O Connecting the Dots. Connecting the Dots. John Chambers. Strategies for a Startup World. Para um mundo voltado para startups, né? E conectando os pontos. E esse Connecting the Dots, cara, se você não aprendeu ainda esse Connecting the Dots, aprenda, pelo amor de Deus. Steve Jobs, Connecting the Dots. Né? Ligando pontos. Tá lá no speech dele em Stanford. O John Chambers, Connecting the Dots. Elon Musk. Elon Musk, Salibão e Sandrão. O líder conector. Líder conector do liderança esportiva. Por isso que a gente recomenda. Pega esse livro e dá um jeito. Se você não sabe inglês, dá um jeito, porque não vai ser publicado em português e é uma das melhores obras de gestão que eu já vi na vida, escrito por um cara que esteve no campo de batalha. Eu tenho certeza. É um teórico, né? Eu tenho certeza disso, pessoal. Esse não é um investimento que você vai fazer que não vai gerar frutos. A obra é incrível. O livro já começa assim, né? As pessoas me perguntam por que eu escrevi esse livro. Ele fala assim, ele já começa, segunda linha, porque eu sempre gostei de ensinar. Ele virou professor depois, né, Salibão? Ele sempre foi professor, na realidade, mesmo como CEO, essa né? turma toda tá down em Stanford, algumas nas escolas. É o give back, né, Salibão, também, né? E também você, muitos deles, não é só give back, é você estar conectado com um público que normalmente você não tá, né, Sandrão? Você tá no teu dia a dia, são as mesmas pessoas. É uma forma de você trazer novas referências. Você tá lá com uma moçada preparada, Stanford, querendo fazer alguma coisa diferente, aí você começa a ler, né? Então, como diz o Peter Drucker, o melhor jeito de aprender é ensinando, né? Olha só, vê aí, comentários. Manda os comentários pra gente. O que você acha dessa perspectiva que a gente trouxe, a questão do fit cultural, alinhamento cultural, sócios, aquisições, enfim. Dá a sua opinião e mais do que isso, o que você gostaria que nós abordássemos aqui no nosso GA Talk. Então vai lá nos comentários, manda seu comentário que nós vamos considerar todos, sem exceção. Assine tanto o canal do YouTube, né? Se você está assistindo no YouTube, o Gestão do Amanhã, quanto o nosso canal do Spotify, se você está ouvindo no Spotify, para você receber toda semana a notificação dos nossos podcasts. Fusões e aquisições hoje, mais do que fusões e aquisições, Salibão, acho que a gente falou aqui sobre expansão do negócio por meio de uma estratégia até dessas. parceria, né, Sandro? Exato, vai mais adiante. Né? Como expandir seu negócio por meio de parcerias estratégicas, que cabe aí uma fusão e aquisição. E tem uma última regra dele, fala assim, aquisições big to small, empresa grande comprando empresa pequena, ou seja, se a gente for comprar, a gente vai comprar uma empresa menor que a nossa. Que caiba no nosso sistema. Parceria big to big. Parceria só com empresa grande. Entendeu? Muito, muito claro. Nós não vamos comprar uma empresa do nosso tamanho,
Não vamos fazer um merge. Nós vamos comprar empresas menores. Parceria. E para fazer parceria, eu posso Pois fazer parceria com empresa grande. Ele fez mais de 80 aquisições, sendo que 70% delas foram aquisições de mais de $1 bilhão, né? Então, essa regra, né, de big to small, parceria big to big, né? É difícil você fazer parceria com uma empresa pequena, né? Depois, porque as dimensões são muito grandes, né, Sandrão? As empresas que já estão faturando bilhões, eles não querem andar para trás para faturar 100 mil, né? Então, fechou. É interessante, né, Sandrão? Muito. Tem muita coisa pra gente conversar bacana, sobre isso. Muito bom. Acompanha lá no livro. Fechou? E continue nos acompanhando aqui, nosso Já Podcast, toda semana um capítulo inédito, um episódio inédito para você. Até!